vídeo aqui eu quero falar sobre crianças, um pouquinho, né? Não vou falar como eu já gravei em outros vídeos, não vou entrar muito, não vou me aprofundar muito não, mas eu achei bonitinho aqui. E eu peguei aqui algumas palavras, falar sobre as crianças se preparando para reencarnar, para retornar a um novo corpo físico, e também um pouquinho sobre quando elas desencarnam, quando elas falecem, né? Que elas retornam para a espiritualidade. Vamos falar um pouquinho sobre isso aqui. Eu tenho aqui uma mensagem bacana que eu peguei aqui. Eu vou ler para vocês. Depois disso aqui, vou fazer um comentário curto. Depois vamos falar sobre aqueles que desencarnam, quando nós perdemos os nossos filhinhos pela morte física. Essa mensagem aqui é muito bacana. É uma criança pronta para nascer. Ela faz uma pergunta para Deus, ok? Eu vou ler para vocês aqui, é bacana, me acompanhem. Dizem-me, a criança falando com Deus, dizem-me que estarei sendo enviado à Terra amanhã. Como eu vou viver lá, sendo assim tão pequeno e tão indefeso? Ele perguntou a Deus, e Deus disse: entre muitos anjos, eu escolhi um especial para você. Estará ali esperando e tomará conta de você. A criança pergunta: mas diga-me, aqui no céu eu não faço nada a não ser cantar e sorrir, o que é suficiente para que eu seja feliz. Serei feliz lá? E Deus lhe responde: seu anjo cantará e sorrirá para você. A cada dia, a cada instante, você sentirá o amor do seu anjo e será feliz. A criança diz: como poderei entender quando falarem comigo, se eu não conheço a língua que as pessoas falam? Respondeu Deus: com muita paciência, com muito carinho, o seu anjo lhe ensinará a falar. A criança pergunta a Deus: e o que farei quando eu quiser te falar? A criança está perguntando: então, tudo bem, então, mas e quando eu quiser falar com o Senhor? Perguntou para Deus, e Deus respondeu: seu anjo juntará as suas mãos e lhe ensinará a rezar. Aí a criança diz: eu ouvi que na terra há homens maus. Quem me protegerá? Responde Deus à criança: seu anjo lhe defenderá, mesmo que signifique arriscar a sua própria vida. Aí disse a criança: mas eu serei sempre triste, porque eu não te verei mais. Deus respondeu: o seu anjo sempre lhe falará sobre mim, lhe ensinará a maneira de vir até mim, e eu estarei sempre dentro de você. Foi o que Deus respondeu para a criança. Nesse momento havia muita paz no céu, mas as vozes da terra já podiam ser ouvidas. A criança, apressada, pediu suavemente: ó Deus, se eu estiver a ponto de ir agora, diga-me, por favor, o nome do meu anjo. Aí Deus respondeu para a criança: você chamará o seu anjo de mãe. Bacana, né? Eu achei muito linda. Depois eu vou ler a outra. É bom explicar a todos, já falei em outras ocasiões, que quando nós vamos reencarnar na Terra, vamos chegar, todos nós sabemos isso, ocupando um corpinho de criança, totalmente indefeso, inocente de tudo, passa pelo esquecimento, e então elas são os pais que têm por obrigação dar o encaminhamento àquele espírito que está reencarnando naquele momento. É os pais que têm o dever perante Deus de conduzir aquele espírito para o bom caminho. É o pai, é a mãe que tem por dever mostrar àquele espírito o que é certo e o que é errado. Até uma certa idade,
Porque depois de uma certa idade, o espírito vai tomando consciência dele mesmo e ele vai começando a conhecer também as coisas da terra, as coisas boas, as coisas ruins e o seu livre-arbítrio, que é quando ele vai poder tomar as suas decisões por vontade própria, ir por aqui ou ir por ali, ouvir os conselhos que os pais deram ou não ouvir. Aí é outra conversa que nós já falamos sobre isso, que é o livre-arbítrio. Mas o pai e a mãe são abençoados em poder receber, né, um espírito para cuidar. Tendo em vista que todos os espíritos, nós, espíritos, somos filhos de Deus, por isso nós devemos nos chamar como irmãos, então somos filhos de Deus. Então quando Deus nos coloca um espírito para cuidarmos aqui na Terra, Ele nos prepara. Nenhum nascimento, nenhuma reencarnação acontece por acaso. Há um planejamento muito bonito, muito antes. Então, por exemplo, você está na espiritualidade, lá você vai combinar com quem vai ser a sua esposa ou seu marido. E vocês vão fazer um traçado, um pequeno traçado. Quem vai ser seus filhos. Então, tudo é muito bem planejado. E geralmente nós aceitamos em fazer, em realizar aqueles planos que nós fazemos lá na espiritualidade. Então, quando a criança chega aqui na Terra, que é naquele momento, quando o médico, aquele famoso tapinha que a criança dá o primeiro choro, ali é quando acaba de se concretizar a união do espírito com o corpo. É onde que ele se liberta das entranhas maternas, né, e cai para uma nova vida, para uma nova experiência. Aí começa uma etapa linda e maravilhosa para os pais e para aquele espírito. E quando a gente volta, vem aqui para a Terra, no caso a criança aqui, né, nós temos lá sempre aqueles nossos protetores. Nós temos espíritos que nos amam muito, de muito tempo, e que eles se oferecem, geralmente, a nos acompanhar durante toda a nossa trajetória aqui na Terra. Desde o momento do nosso nascimento até o momento do nosso desencarne, do nosso falecimento, que é quando nós retornamos para a vida verdadeira, que é a espiritualidade. Esse é o nosso famoso e conhecido, nosso grande amigo, que é o nosso anjo da guarda, um espírito protetor, que vela por nós, que nos dá conselho, que nos dá orientações, que abre os nossos olhos, nos belisca, puxa a nossa orelha, porque ele falou: eu vou estar com você e vou te dar força para que você consiga trilhar a caminhada na Terra, corrigir os seus defeitos, fugir das tentações e ter uma vida de paz e se corrigir. Esse é o nosso anjo da guarda. Bacana, né? E aí nós prosseguimos a nossa vida aqui. Aí a gente vai ficando lá adolescente, jovem, aí começa a arrumar namorado, estudar, trabalhar, e tudo vai mudando, vai se transformando, os pais vão ficando mais velhos, as crianças vão ficando mais adultas e assim vai. É a vida aqui na Terra. E durante esse período, né, esse espírito que Deus deu para que os pais cuidem, vai depender muito da base, da orientação que os pais vão dar. As orientações morais, né? Os exemplos, né? Nas suas atitudes, o seu amor, o seu carinho, o seu afeto. O espírito vai precisar disso. Depois, com o livre-arbítrio, ele vai ter condições de escolher. Mas se nós fizermos uma base sólida, esse espírito vai sim continuar sempre ouvindo os pais e sempre procurando seguir o que os pais ensinam, desde que sejam coisas boas. Agora, quando ele segue o caminho errado, é porque houve alguma falha também, viu? Porque tem muitas famílias que já são desequilibradas, né? Então, são muitos detalhes que agora não convém que a gente entre nesse assunto. Mas, primordialmente, os pais recebem de Deus a obrigação de cuidar de um de seus filhos. Quando nós recebemos crianças excepcionais com problemas, né, com deficiências físicas
ou mentais, esse presente é muito mais bonito ainda, porque Deus está confiando nas nossas mãos. Quando nós temos um filho autista, por exemplo, com alguma deficiência neurológica que causa, vai causar na família um pequeno desequilíbrio, vai solicitar mais abnegação, mais amor, mais compreensão, mais paciência. É porque Deus falou, não, vocês são capazes de receber esse meu filho que vai com esses problemas, sejam físicos ou mentais, com um monte de erros para corrigir. Eu estou confiando na sua mão. E eu sei que você vai fazer. Se você não conseguir, eu vou dar uma mãozinha para vocês. Deus sempre nos ajuda. Né? Então, tá aí. Não vou me alongar, porque já falamos tanto sobre isso, né? Várias vezes, né? Mas vocês podem perguntar alguma coisa aqui no nosso canal do YouTube, tá ok? Pode perguntar. Aí a outra mensagem é sobre as crianças que desencarnam. Aqui eu falei de quem estava vindo, né? Agora vamos falar de quem vai embora. Aí eu peguei esse recadinho aqui. É uma pergunta, né? Quem recebe as crianças desencarnadas no plano espiritual? Nós aprendemos na doutrina espírita que, graças à misericórdia divina, cada um de nós tem um irmão que cuida desde o projeto pré-encarnatório, que nós estávamos falando, passando pelas etapas da concepção, da infância e das etapas subsequentes, e que nos acompanham, inclusive até o nosso retorno para a espiritualidade. Então aqui a resposta diz que quando nós reencarnamos, que é o que estava falando, até o momento em que nós retornamos, de alguma maneira, porque todos nós vamos retornar para a espiritualidade, ele está dizendo aqui que sempre vai ter alguém nos acompanhando, né, nos ajudando, nos fortalecendo. É o que ele está falando aqui. De retorno à espiritualidade. É aqueles que alguns chamam de anjo da guarda, outros de mentor. Esse espírito estará ao nosso lado sempre que demanda algum tipo de atenção. É o espírito que leva a missão de nos acompanhar de tal forma que o nosso projeto reencarnatório possa ser exitoso, possa ter êxito. Na maioria das vezes, é esse espírito que recebe o retorno, não só das crianças, mas como cada um de nós, que é o anjo da guarda. Então, quando nós desencarnamos, já não somos uma criancinha aqui, né? E, geralmente são jovens, muitas criancinhas retornam, que é aqui, ó, as crianças que desencarnam, né? Quem é que recebe as crianças? Que o assunto aqui é criança, tá? Então, é uma criança ainda, então ela retornou à espiritualidade numa tenra idade. Então ele ficou um período aqui na Terra. Como nós temos esse guia espiritual, que é o anjo da guarda, é ele que vai nos receber lá. E geralmente, em todo desencarne, pode ser de uma criança, pode ser de um jovem, de um adulto, de um idoso, quando retornamos à espiritualidade, sempre teremos alguém que vai nos recepcionar. Mesmo que às vezes não estamos nem em condições de percebê-los, mas eles estão lá com as mãos estendidas, com os braços abertos a nos receber, a dar aquela recepção quando nós chegamos lá na espiritualidade. Muitas vezes acontece, pelo meu conhecimento que eu tenho, os primeiros que se aproximam de nós quando nós encarnamos são os espíritos socorristas, né? Aqueles espíritos que estão encarregados de receber quem chega da Terra. Aí na subsequência vem, com certeza, os nossos familiares, e assim que nós estamos em condições, já despertamos, estamos um pouco mais conscientes, a gente começa a visualizar os familiares que já estavam lá. Então, e sempre nós vamos sim, poderemos sim nos encontrar com o nosso anjo da guarda. Ele vai chegar para você e vai falar assim: olha, estou aqui do seu lado, estive com você
desde que você chegou lá. E fiquei te aguardando. Te acompanhei e nós estamos juntos aqui novamente. Então isso, quando nós chegamos na espiritualidade, é por isso que é comum nas psicografias os espíritos falarem: ah, papai, mamãe, aqui eu vi o vovô, eu vi a vovó, né? Ou um outro espírito fala: olha, aqui eu vi o tio fulano, a tia fulana, aqui reencontrei aqui, nossa, minha esposa, meu marido, meu pai, minha mãe, enfim. Os nossos familiares sempre estão lá nos aguardando. Tá? Eu digo sempre, eu estou dando uma geral, né? Porque depende muito também da evolução de cada espírito, né? Do entendimento de cada espírito. E esse tempo de reconhecimento que nós vamos ter quando chegarmos lá vai depender também muito das nossas situações. Não é assim que eu já morri e já vou ver todo mundo. Já vou ver meu pai, vou ver minha mãe, vou ver meu filho, vou ver minha filha. Não é bem assim. Né? Porque nós vamos chegar lá dependendo de como nós desencarnamos. Né? E como nós vamos nos encontrar. Talvez precisemos de um certo tempo para nos recompor, para nos readequar, né? Naquele retorno, naquele ambiente tudo diferente. Aí é onde a gente passa por um tratamento, por uma observação, por um acompanhamento muito bonito, muito delicado, muito amoroso, e a gente vai então se realinhando. Aí com o tempo a gente vai começando a rever alguns familiares, né? E não só familiares, como companheiros que estavam aqui conosco na Terra. A gente vai se reencontrando e vai nos fortalecendo. Todos têm o objetivo de nos ajudar quando nós voltamos para lá. E com as crianças a mesma coisa. Eu recebo psicografias de crianças, às vezes, já vi outras também, de outros médicos, muito bonitas, em que as crianças falam de como elas chegaram lá, quem que as recebeu. Elas falam que lá elas têm novos amiguinhos, que lá viu o vovô, que lá viu a vovó, e que estão num jardim bonito. Às vezes, algumas crianças falam quando desencarnam por uma doença, né, por uma enfermidade: aqui eu não tenho mais nada. Outro dia tem uma mensagem em psicografia, acho que até eu li também aqui, de crianças que desencarnam por problemas de câncer, que tem que raspar a cabeça, tudo, né? Crianças, né? Chega lá: aqui meu cabelinho já está crescendo, aquelas dores que eu sentia já não sinto mais. Então tudo isso acontece quando a criança retorna para a espiritualidade. E nós, mesmo depois de coroão, quando nós chegar lá, a gente vai se reencontrar em primeiro lugar com os espíritos socorristas, e na sequência, dependendo da nossa evolução, do nosso adiantamento, do nosso entendimento, a gente começa a ver os nossos familiares. E é bonito demais. E olha, eu recebo cada psicografia maravilhosa aqui. Ok? Era isso que eu queria falar para vocês, esse assuntozinho. Papai, mamãe, tudo que está na tua mão é porque Deus confiou. Tudo que eu digo, tudo que você tem, Deus te deu essa condição para que você pudesse receber esse Espírito. Então tudo que Deus deu é porque Ele achou que você seria capaz, mesmo na riqueza ou na miséria, mas você seria capaz de receber um dos seus filhos, um dos filhos dele, tá? Para encaminhá-lo para o bom caminho, para fortalecê-lo a não cair nas tentações do mundo e para colaborar na evolução espiritual e moral daquele espírito. Esse é um dos grandes deveres do pai e da mãe. Não dar mau exemplo e sempre conduzi-lo para o bom caminho. Deus vai ficar muito feliz. Grande abraço a todos, fiquem todos com Deus. Gostou do vídeo nosso aqui? Ele é curtinho, né? Dá um joinha para nós aí, faz um comentário, pode perguntar, não tem problema nenhum. Estamos aqui para isso. Grande abraço, fiquem com Deus.